Bom dia, a paz do Senhor para todos. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, agradecer ao nosso Deus por estar mandando chuva, aqui no nosso Ceará, em Limoeiro do Norte, é onde nós moramos, Caiu uma chuva abençoada, tem molhado a terra, tem nos abençoado do céu o Senhor com as suas janelas abertas, Louvado seja o nome do Senhor. Reflexão nesta manhã em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, quando Jesus disse assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 7 é uma reflexão bastante profunda da parte de Jesus para nossas vidas, quando ele dá uma resposta ali ao povo, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele vai dizer, e o texto vai dizer que eles vão se justificar diante de Jesus, que pregaram em nome de Cristo, que expulsaram demônios. Mas o texto também vai finalizar aqui dizendo nesse versículo 23 que ele vai olhar para eles, vai dizer que não conhece, vai dizer: apartai vós de mim que praticai a iniquidade. Ou seja, reflexão para nós nesta manhã. O que eu quero dizer com isso? Não é o que nós fazemos, bendito seja o nome do Senhor, que vai só agradar a Deus. É a maneira com que nós estamos fazendo a obra de Deus, Quando Jesus fala nesse texto aqui, ele vai deixar claro que nem todos que pregam, nem todos que falam línguas, nem todos que profetizam, nem todos que expulsam demônios vai ver o reino dos céus, Vai entrar lá na glória com o Senhor, mas aquele que faz a vontade do Senhor. E o que é fazer a vontade do Senhor? Fazer a vontade de Deus, irmãos, é ser obediente ao nosso Deus, Que nós continue obedecendo ao Evangelho, fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor Jesus. Esse texto de Mateus capítulo 7, ele é um texto bastante, aleluia, profundo, Se nós formos descorrer esse texto, nós vamos ver que aqui tem muitos ensinamentos para nossas vidas, Porque pode até alguém dizer assim: mas rapaz, fulano, Beltrano é um caba, é uma pessoa, um irmão, uma irmã abençoada. Amém. Mas você ser abençoado, isso não quer dizer que você vai entrar no reino de Deus. Porque às vezes nós olhamos para o irmão e pensamos que o irmão é uma coisa e é outra, O que vale para o Senhor é fazer a vontade do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E no mesmo capítulo, se nós formos olharmos aqui, Jesus vai falar dos dois caminhos: e entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a quem encontra, e louvado seja Deus. Jesus está dizendo que muitos entrarão pelo caminho da facilidade. As portas da facilidade estão abertas, escancaradas, E muitas pessoas estão entrando por essas portas escancaradas e deixando aquela porta mais estreita, que é aquela que poucos a encontram, Ou seja, quem é que não gosta de facilidade, irmãos? Mas o reino de Deus, ele não é muito fácil de você se alcançar a glória do Senhor, a andar com o Senhor, estar com o Senhor lá nos céus de glória. Não é de qualquer maneira que nós chegamos lá. Existem alguns conselhos que o Senhor Jesus nos dá, e um dos conselhos que ele nos dá é que nós sejamos obedientes, Fazer a vontade de Deus é o principal. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus
Jesus, quando ele está falando esse texto, ele está falando aqui contra os falsos profetas, né? Se você ler versículos atrás, como o versículo 15, Jesus vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? Pessoas que vêm disfarçadas. Então Jesus aqui ele dá até a entender que nem todos aqueles que estão vestidos, caracterizados como ovelhas, né? Ou seja, para os nossos dias de hoje, nem todos aqueles que põem uma gravata, põem um terno, fala bonito, né? Prega bonito, tem uma mensagem eloquente, nem todos esses são verdadeiros, né? Muitos estão vestidos, trajados ali, com roupas bonitas, mas que na verdade eles são lobos devoradores, são pessoas que estão ali apenas para fazer a sua vontade, não a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E Jesus vai dizer: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? A pergunta: não tem como você colher fruto de espinho, né, irmãos? Por exemplo, não tem como eu ser um pregador da palavra do Senhor e depois eu ser aquela pessoa que as pessoas falam da minha vida. Por exemplo, muitas das vezes nós vemos pessoas que pregam o evangelho, né? E você vê uma mensagem extraordinária, mas quando está nos bastidores a pessoa é totalmente diferente. Se você precisar do mesmo estilo dessa pessoa, aí você vai ver verdadeiramente quem essa pessoa é. Então, a aparência para Deus não vale nada. O que vale para Deus é o seu coração, o nosso coração. É o que nós fazemos, porque só quem conhece nós por dentro é o Senhor Jesus, né? E assim toda árvore boa produz bons, e toda árvore má produz frutos maus. A árvore boa ela produz fruto bom, e a árvore má produz frutos maus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui, se nós fosse trazer muitas aplicações para nossas vidas, como é que nós podemos conhecer hoje um verdadeiro crente, um verdadeiro pregador, né? O verdadeiro pregador, irmão, é aquele que prega a verdade, é aquele que não tem medo de falar a verdade quando é necessário. Ele não se esconde, ele não esconde o verdadeiro evangelho, ele expõe aquilo que ele está lendo. Louvado seja o Deus, independentemente de quem vai gostar ou deixar de gostar, ele expõe o evangelho da maneira que ele vai ser exposto, sem nenhum temor que vai afastar o Deus, porque o evangelho não afasta, o evangelho é lá, aí as pessoas vão estar perto. A árvore para que produz fruto mau é aquele falso profeta que vem pregar a verdade, ele vem brilhando, como por exemplo a teologia da prosperidade, né? Que se você fizer, Deus vai lhe abençoar, e se você não fizer, Deus não vai lhe abençoar. Isso é um falso evangelho. A salvação deve estar baseada em a salvação está baseada em futebol. Deus ele quer salvar todos, mas eu tenho que fazer a minha parte como qual a parte que eu devo fazer, o que eu devo fazer para que eu possa permanecer salvo. O que eu devo fazer é, como eu já disse, é ser obediente a Deus, cumprir com tudo aquilo que a palavra de Deus nos ordena que nós devemos fazer. Louvado seja o Senhor, ajudar necessitados, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Isso é o que agrada ao Senhor. Muitas das vezes é aquilo que falta a nós fazer, né? Não pode a árvore boa dar mal, nem a árvore má dar frutos. Não pode uma pessoa boa produzir coisas ruins, coisas que desagradam. Pode até algumas vezes você faltar alguma palavra de sabedoria e desagradar alguém, mas não é o seu desejo, não foi o seu intuito, você não fez aquilo de propósito. Às vezes acontece, mas aqui Jesus está mostrando que existia pessoas na época que aparentemente pareciam boas, mas na verdade não eram, né? E você conhecia essas pessoas, não era quando ela estava ali diante das pessoas pregando o evangelho, mas depois que a pessoa saía do ambiente ali de movimento, você realmente conhecia aquela pessoa verdadeiramente. Então, o que nós devemos fazer é estar atento às reações depois e ver realmente
com quem nós estamos andando, com quem nós estamos conversando e o que nós fazemos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, né? Aí no versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Será que nós estamos produzindo frutos bons? Será que o nosso testemunho diante das pessoas é um testemunho que agrada a Deus, que realmente nós temos a condição de pregar e as pessoas verdadeiramente olhar para nós e ver alguma verdade naquilo que nós estamos pregando? Pois que nós ficamos com essa reflexão, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Não é pela quantidade de pessoas que você disse que ganhou para Jesus, não é pelo que você faz na obra que você vai alcançar a sua salvação. Primeiramente, é pela graça. Segundo, pela misericórdia de Deus. E terceiro, nós temos que ter obediência verdadeira em nossos corações, para que o Senhor venha olhar para dentro de nós e ver que verdadeiramente algo o agrada para aquele grande dia. Deus possa abençoar a cada um de nós, que nos dê cada dia mais desse inverno de chuvas abençoadas, né? Que os agricultores venham colher o fruto da terra para abençoar a nossa vida, e os irmãos compartilhem, se inscrevam, espalhem este vídeo e tenham no seu coração que nem todo ensinamento vai entrar no reino de Deus, porque como o texto diz, há muitos destinos que querem correr, mas são lobos devoradores, são pessoas sem compromissos, pessoas sem espírito, pessoas sem amor, mas que aparentemente passam a ideia que são pessoas que estão cheias do espírito, pessoas que amam, pessoas que ajudam o próximo, e na verdade não é isso que acontece. Deus abençoe a todos. Deixe seu like, faça o seu comentário, continue lendo a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe e nos ajude a chegar mais longe